Oi. Podemos? Bom dia, pessoal. Estamos aqui uma semana depois para darmos continuidade à apresentação do modelo de preservação digital da Câmara dos Deputados. Agradeço a todos aqui os presentes, que espero que contribuam um pouco também com esse debate, porque recebemos um número interessante de perguntas, e esperamos que, ao tentar responder essas perguntas, vocês demandem novos questionamentos que a gente possa complementar. Porque também, obviamente, pode ser que a gente não tenha interpretado tão bem a pergunta de vocês e aí, na hora, vocês queiram... não, faltou tal abordagem. Então, assim, eu gostaria de falar, inicialmente, que vocês devem ter percebido, na semana passada, que, embora o Marcelo tenha contemplado um aspecto bastante amplo do que é o papel da preservação digital, a gente acaba falando explicitamente das ações de preservação digital, porque isso por si só já é muito grande. E quando a gente recebeu as perguntas, a gente percebeu que algumas coisas tinham a ver com políticas prévias à preservação digital e políticas pós-preservação digital. Então, isso não foi abordado, e a gente vai tentar especificar aqui. E algumas coisas, por exemplo, a gente está falando de modelo, e esse modelo ainda não está sendo aplicado para tudo. Então, por exemplo, vocês têm um modelo de captura de e-mails? Não, não temos um modelo de captura de e-mails, embora os e-mails possam ser capturados para o nosso CIGAD e gerenciados. O que a gente tem não é o que a gente não possui hoje, por exemplo, é uma política de como capturar e-mail, mas eles já estão previstos no nosso modelo de gestão de documentos. E, dentro desse escopo, talvez surjam outras perguntas e outras abordagens que a gente vai precisar contemplar, porque, simplesmente falando assim, nós ainda não fazemos isso, não é porque não estaria contemplado na política de preservação digital. Então, novamente, eu agradeço a presença de todos. Eu tenho uma reunião agora, nesse momento também, que está concorrendo, então eu vou precisar sair, mas, com certeza, eu vou acompanhar, sempre que possível, as nossas discussões aqui. Espero que vocês fiquem bastante felizes com a possibilidade desse debate. Então, vocês estão mais que bem apoiados pelo José Raimundo, pelo Marcelo Fontoura e pelo restante da equipe que está trabalhando aqui e vai ajudar a responder as perguntas, vai ajudar a discutir e fazer esse debate funcionar. Grato a todos vocês. Bom, pessoal, bom dia a todos. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, mais uma vez, de conversar sobre esse processo nosso aqui de validação e revisão do modelo de preservação digital da Câmara. É um processo de revisão, não é por pares, mas revisão por vários colegas, muitos colegas, todos estão aqui da Câmara dispostos e prontos para responder as perguntas. Estejam à vontade, vocês que estão nos acompanhando aqui no YouTube. Eu gostaria de aproveitar e, assim como o Vanderlei, ressaltar um ponto que não foi tão abordado na última segunda-feira. É que esse modelo de preservação digital ele é decorrente de pelo menos 2 projetos da Câmara, um que já foi encerrado, um projeto corporativo da organização da Câmara, que foi o nosso primeiro projeto, que é o Serviço de Preservação Digital, e que nós conseguimos estabelecer uma estrutura organizacional para essa preservação digital dos documentos arquivísticos da Casa, e que nós conseguimos implementar pela primeira vez o modelo, o fluxo completo, via Archivemática e Atom. E hoje nós estamos com um segundo projeto, eu fui gerente do primeiro projeto e sou gerente desse segundo projeto, que é um projeto de preservação digital, que é um projeto estratégico do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados, em que nós estamos documentando e formalizando todo esse processo de preservação. Então, o primeiro projeto foi um projeto pioneiro, desbravador, a gente chama, um projeto de prospecção, e que nós fizemos a roda girar. Agora nós estamos num processo mais estruturado, em que nós vamos formalizar, documentar e explicitar, aquele modelo de Nonak Takeuchi, que todo mundo conhece, do modelo de gestão do conhecimento. Estamos explicitando esse conhecimento, tanto internamente, validando por atos normativos internos, como esse momento agora, que é o momento que nós estamos apresentando o modelo para a comunidade,
a comunidade arquivística, né, de gestão arquivística no Brasil. Então, esse processo de transformar o conhecimento tácito em conhecimento explícito, estamos formalizando. Então, essas duas reuniões, nós tivemos a reunião de segunda passada e essa agora, elas não estão soltas, elas estão dentro de um projeto estratégico do Centro de Documentação para formalizar todo o nosso conhecimento. E contamos com vocês para fazerem as perguntas para que a gente possa difundir esse modelo e também para que a gente possa refiná-lo. Muito obrigado, pessoal. Então, vamos começar agora com um ciclo de perguntas e respostas. Marcelo. Bom dia, pessoal. Dando continuidade, então, à nossa live da semana passada, onde a gente apresentou o modelo, nós recebemos uma série de perguntas e tentamos uni-las. Algumas a gente tentou unir, outras a gente conseguiu dar a resposta de forma direta. E a gente também montou uma apresentação onde aparecem algumas informações. Eu vou fazer a apresentação como daquele jeito. Alô? Tá saindo o som agora? Então, essa nossa apresentação, ela seria a live 2, perguntas e respostas do dia 30. Nós temos como agenda, primeiro, as perguntas que foram enviadas após o dia 23, aí vamos fazer uma parte sobre as perguntas que foram apresentadas hoje, e depois uma apresentação que o pessoal tem pedido muito sobre o que é o WIPE, como funciona o WIPE, o que tem dentro dele, e a quarta seriam considerações gerais. Então, nessa primeira parte, a gente gostaria só que muitas pessoas perguntaram da onde vieram as decisões que vocês tomaram. Então, bem rapidamente, esse documento vai estar disponibilizado e todos eles têm os links para os documentos que foram produzidos na Câmara. Então, é interessante até depois, se vocês quiserem dar uma consultada, cada um desses links traz para a página da Câmara, onde nós temos a íntegra de cada uma desses atos da mesa, né? Então, através das decisões que estão nesses atos da mesa, nós fomos construindo um modelo e, como a gente falou daquela primeira vez, atendendo todos os princípios arquivísticos que estavam definidos nesses atos e que inicialmente serviram para os documentos físicos. E o nosso trabalho sempre foi de trazer o conhecimento arquivístico dos físicos para a gestão e preservação dos documentos digitais. Então, o nosso foco ele se prendeu bastante a essa ato da mesa 48, que é a política de preservação digital aqui da casa. Então, por exemplo, algumas perguntas. A estratégia de gestão e preservação da Câmara contempla diretrizes e estratégias para tratamento de dados? Essa é uma questão bastante interessante, que como nós trabalhamos com os documentos físicos, enquanto após a fase de produção, com os documentos digitais, nós estamos fazendo a mesma coisa. Dados, para nós, são as informações que estão nos bancos de dados na fase corrente. Nós temos uma definição muito clara de que os documentos vêm para o arquivo após a fase corrente e quando eles são consolidados. Então, como a gente havia comentado, na parte de folha de pagamento, os dados de folha de pagamento estão na fase corrente e não são objeto de envio para o arquivo como dados. Eles precisam ser consolidados como relatórios com forma fixa para que consigam ser recebidos pelo arquivo como documentos arquivísticos consolidados. Então, nós não trabalhamos com gerenciamento de dados no arquivo. Os documentos digitais não podem ser eternos, como manter por 200 anos. Essa é uma questão bastante interessante, porque nós temos hoje documentos físicos com 200 anos. Normalmente não se imagina que documentos físicos durem 200 anos. E documentos digitais também precisam ter diversas formas de tratamento e manutenção ao longo do tempo.
O que nós temos visto, inclusive José Raimundo, a Márcia conseguem complementar também, é que nós temos estratégias de preservação que vão precisar ser aplicadas ao longo do tempo. Nós temos um período muito curto, se a gente for imaginar a história, há quantos anos nós tratamos documentos digitais? 20, 30 anos. Então, nós não temos exatamente uma resposta, como manter os documentos digitais eternos, mas possivelmente vão surgir, eventualmente, novas formas de migração ou novos suportes, mas essa é uma pergunta que, em princípio, nós não achamos que causa prejuízo ao projeto atual. Pessoal, só fazendo uma parte, o objetivo é esse. O objetivo da preservação digital é que a gente mantenha esses documentos por 200 anos. Então, a gente está trabalhando para isso. Claro que a tecnologia ela vai evoluindo, e assim como também na gestão e na preservação de documentos físicos, né? Mas assim como nós temos hoje na Câmara dos Deputados documentos de 200 anos físicos que foram preservados, nosso objetivo é que nós preservemos também os documentos digitais por pelo menos mais 200 anos. Todo esse esforço nosso é justamente para alcançar isso aqui, tá? Para que a gente consiga preservar esses documentos por pelo menos mais 200 anos. Isso, exatamente. Como a gente tinha conversado, a questão do AIP, e nós estudamos muito o AIP, porque ele é a caixa arquivo digital que permite que a gente faça a manutenção desse documento na melhor forma de armazenamento que a gente encontrou até o momento, que é dentro da caixa da pasta AIP, que é a caixa arquivo digital. Então, a gente imagina, como o José Raimundo falou, que sim, os documentos vão ser mantidos eternamente, mesmo que precisa existir algum tratamento ao longo do tempo. Mas nós vemos um horizonte de que sim, é possível manter esses documentos eternamente preservados e disponíveis. O mais importante, disponíveis quando necessário. Marcelo, eu posso fazer mais uma parte? Rapidão, só bate-bola aqui. Assim como nós temos especialistas em conservação e restauração dos documentos físicos, nós vamos criar também especialistas em conservação e preservação dos documentos digitais. E aí a gente, só fazendo uma parte bem informal aqui, a gente vê muito na internet profissões que vão ser extintas, aí coloca lá arquivista, porque pensa que quando acaba o documento físico, acabou a profissão do arquivista. Pelo contrário, agora que a gente vai precisar de arquivistas mesmo, e arquivistas com experiência e conhecimento em preservação digital. Então, para o pessoal que está, não sei, que está aqui, eu acompanho pela internet, os estudantes de arquivologia, pessoal, agora é que vai ter mercado mesmo para vocês, tá? Para a gente, os profissionais de arquivologia, porque nós precisamos hoje, o mesmo esforço que nós tivemos ao longo de 200 anos para preservar gerações de arquivistas e bibliotecários que fizeram o trabalho de preservação e conservação desses documentos físicos, nós teremos profissionais de gestão de arquivologia para a preservação desses documentos digitais. É uma nova frente que se abre aí para os estudantes de arquivologia. Exato. Inclusive, Zé Raimundo, queria registrar a presença da nossa professora Ivete Kifuri, da UNB, da área de arquivologia, que está nos prestigiando aqui e tem participado com a gente desses debates e mostrando a importância dos profissionais de arquivologia agora e para sempre. Eu acho que essa gestão arquivística é que vai permitir que os documentos sejam devidamente tratados ao longo do tempo. A terceira pergunta, como se guarda banco de dados no repositório? A gente recebeu várias perguntas semelhantes, e aí nós voltamos àquele ponto. Nós não tratamos bancos de dados como um documento de arquivo. Banco de dados é um sistema, faz parte de um sistema que pode produzir documentos de arquivo, né? Sistemas de informações, eles fazem parte do arquivo corrente. Quando houver a definição do prazo, da devida destinação ao arquivo intermediário ou arquivo permanente, esses bancos de dados, que fazem parte de sistemas de informação, precisarão consolidar as informações em documentos com forma fixa. Aí, a partir desse momento, a gente faz a devida destinação e recepção no arquivo. Vamos lá, bate-bola, né, pessoal? Essa foi uma discussão muito forte no começo do projeto de preservação digital aqui na Câmara. Inclusive, a gente teve que fazer um trabalho para, digamos assim,
convencer o pessoal de TI que não é um backup. A gente não está trabalhando de backup de base de dados. Nós trabalhamos com o referencial nosso é o documento arquivístico, com todas as características de um documento arquivístico. Então, a área de TI falava, não, a gente faz o backup do banco de dados. Não, o conceito não é esse. Nós não estamos falando de backup de base de dados e tabelas. Estamos falando de preservação de documentos arquivísticos com fixidez, que nós consigamos lê-lo, acessar esse documento independente do sistema gerador, inclusive em formatos abertos. O Marcelo já apresentou isso na segunda-feira passada. Então, o nosso referencial é o documento arquivístico digital. Então, esse inclusive, falando agora não mais para os estudantes, mas para os profissionais de arquivologia nos outros órgãos, talvez dependendo do status ou da evolução que vocês estão hoje, vocês vão ter que conversar muito com o pessoal de TI para convencê-los, digamos assim, conversar de que nós não estamos trabalhando, tendo como referência a base de dados. Estamos trabalhando com documentos arquivísticos digitais. Isso, inclusive, uma coisa que a gente diz é o seguinte: quando se fala em repositório de preservação digital de longo prazo, a única coisa que vai entrar no repositório são os documentos já tratados e acondicionados nas pastas AIP, que são as caixas arquivo digitais. Então, não se coloca um banco de dados, não se coloca um sistema. O que nós colocamos são os documentos produzidos por esses sistemas, né? Então, por exemplo, na estratégia de trabalho, a equipe trabalhou em frente única ou dividiram os esforços? Isso é uma questão interessante, que nós conseguimos dividir o trabalho e aí partes da nossa equipe conseguiram se aprofundar em determinados assuntos. O Tiago é o nosso especialista em pré-CIP, a Márcia N é nossa especialista em arquivemática, o Tiago também com Atom, o Márcio do arquivo intermediário também avançou bastante com a gente no entendimento dos pré-CIPs e como isso funciona, quais os passos nós precisamos até que chegue a submissão no arquivemática. Então, eu acho que isso retoma um pouco, Zé Raimundo, a questão do projeto, né? Você quer explicar um pouco? Sim, e aí aproveitando, o Tiago é o chefe do arquivo permanente, o Márcio, o chefe do arquivo intermediário, e a Márcia é a chefe da preservação de documentos, o repositório de preservação de documentos digitais, arquivistas digitais, né? Então, pessoal, nós desenvolvemos um projeto, vou falar um pouco mais detalhado, Marcelo. O primeiro projeto nosso que foi concretizado foi o projeto do Serviço de Preservação Digital. Então, foi um projeto corporativo, aí nós temos que dar o crédito à casa, à Câmara dos Deputados. Foi a Câmara dos Deputados, por ciclo, coloca 6 a 8 projetos corporativos, projetos estratégicos para a organização. Esse foi um dos projetos. E nós abrimos uma frente com uma parte da COARC, que é a coordenação de arquivo, uma parte da COBEC, que é a coordenação de preservação de conteúdos informacionais, e uma parte da DITEC, né, que é a nossa diretoria de inovação e tecnologia da informação. Então, foram várias frentes. As duas coordenações aqui dentro do SED, a COBEC e a COARC, estão acostumadas a trabalhar. A gente conversa todos os dias, né? Então a gente trabalha par e passo aqui. E foram várias frentes, realmente, né? É um projeto que não é simples, pessoal. Esse primeiro projeto foi um projeto complexo. E o segundo projeto agora também é um projeto complexo, que nós temos todas essas equipes, de novo, juntas para formalizar e explicitar todo esse conhecimento que nós construímos. Então, foram várias frentes ao mesmo tempo, né? Claro que teve que ter a coordenação, né? Marcelo trabalhou muito nisso também, para poder coordenar isso. E nós temos realmente especialistas, acabamos desenvolvendo especialidades aqui dentro da casa, né? E um trabalho muito importante, aí eu vou remeter de novo à comunidade arquivística, né? Aos profissionais. A gente estudou muito. Para poder... O Marcelo queimou pestana aí, a Márcia também, a gente estudou muito para poder chegar nesse ponto. Então é isso, foram várias frentes coordenadas. Exato. E a próxima pergunta desse slide: os documentos recolhidos estão em ambiente único desse GAD? Essa pergunta retoma a mesma questão. Se GAD é arquivo corrente. Então, quando a gente pensa, documento recolhido e SIGAD são coisas distintas.
o SIGAD, ele funciona da mesma forma que um sistema de folha de pagamento. Gerencia os documentos na fase corrente. Por exemplo, nós temos, a gente chama de EDOC, o SIGAD administrativo da Câmara dos Deputados. Quando for o momento de transferência de um determinado processo que está no SIGAD, ele precisa ser consolidado, ou seja, o EDOC vai exportar esse processo como um PDF único. Junto desse PDF terão os metadados relativos ao processo e que serão encapsulados num pré-CIP. Esse pré-CIP será objeto da guia de recolhimento ou da guia de transferência e enviado para o arquivo. Então, a gente precisa sempre pensar o seguinte: o que é arquivo corrente? Está numa área. A partir do momento da destinação, ele passa a ser consolidado e passa a ser objeto de recebimento pelo arquivo. Então, apesar de aqui na Câmara o gerenciamento e administração do SIGAD ser da coordenação de arquivo, nós entendemos que o SIGAD é um software que gerencia documentos em fase corrente. Então, nós administramos o software, mas cada setor tem os seus processos ainda em fase corrente. No momento adequado, eles serão consolidados e transferidos para o arquivo. Então, é interessante o pessoal entender. Fase corrente é uma coisa, fase intermediária e permanente é outra. Então, a consolidação ela ocorre na passagem da fase corrente para a fase intermediária ou fase permanente. Certo? Só uma parte. Mais uma vez, pessoal, é documento, tá? Os documentos são exportados do SIGAD para ir para o repositório, para a gente passar pelo processo, pelo arquivo emática. Nós não estamos falando de tabelas e bases de dados. Os documentos vão a partir da tabela de temporalidade, em momento oportuno, eles serão exportados. Não chegamos ainda nessa fase, né? O EDOC foi implantado quando? Eu não lembro, Marcelo. 2016. 2016, né? Então, a gente não chegou ainda nessa fase de exportar esses documentos que estão na fase corrente para ir para a fase intermediária. Mas é documento. Aqui na Câmara, a parte legislativa possui um segundo software, Isso. que não é o SIGAD, mas é o que chama SILEG, o novo SILEG. Então, todo o processo legislativo, ele tramita em fase corrente no SILEG. No momento que isso for recolhido para o arquivo, ele vai precisar ser exportado do SILEG e consolidado Perfeito. num documento. Aí, a partir dessa consolidação, se faz a guia de recolhimento, se faz o inventário e o recolhimento para o arquivo permanente ou para o arquivo intermediário, né? Mais uma vez, pessoal, os procedimentos são similares, idênticos à gestão arquivística de documentos físicos. Então, guia de recolhimento, inventário, nós vamos documentar isso para poder ir para o arquivo intermediário, para depois nós colocarmos no arquivo emática. Tá? Não tem isso de nós vamos integrar os sistemas automaticamente e vai de um lado para o outro sem documentação. Não, nós vamos gerar uma guia de recolhimento para isso. Isso é importante. Exato, sim, sempre. Né? Apesar de nós estarmos trabalhando para automatizar alguns processos, facilitar a realização de alguns processos, não existe desconsideração sobre nenhuma das etapas da movimentação de documentos arquivísticos na casa. A guia de recolhimento é fundamental, sempre foi e vai continuar sendo. Não existe transferência de custódia do arquivo corrente para o intermediário sem que exista a produção da guia de transferência, a identificação individual de cada um dos documentos que estão sendo transferidos, porque quando a gente transfere, está transferindo a custódia. Então, você precisa ter isso muito bem especificado. Qual documento, produzido em qual data e com qual tamanho em bytes foi transferido e está sendo recebido pelo arquivo. Quando o Márcio, que é o nosso chefe do arquivo intermediário, quando o arquivo intermediário diz que aceitou a custódia de um determinado documento, é porque ele efetivamente reconheceu o documento como um objeto de arquivo e exatamente o objeto que o produtor está enviando.
A Ananda, que está participando com a gente hoje aqui, faz esse trabalho continuamente, né, Ananda? Nós precisamos... A Ananda é a chefe do arquivo da TV Câmara. Então, todo o acervo do arquivo da TV Câmara, quando é transferido para o arquivo, ele é especificamente detalhado no inventário e faz parte da guia de transferência. Então, a Ananda fica aguardando o Márcio conferir e dizer, está ok, pode considerar essa guia como aceita. Então, quando a gente fala guia aceita, na verdade, a custódia foi aceita pelo arquivo. Houve a transferência da mesma forma que um documento físico. A custódia agora está com o arquivo intermediário. Só retomando rapidamente essa questão que o pessoal comenta de SIGAD, sistemas, né? Nós temos na Câmara um número imenso de sistemas e a maioria das instituições tem essa mesma situação. São diversos sistemas com tecnologias diferentes, com propósitos diferentes, geradas em momentos diferentes da história da organização. Então, quando a gente enxerga um sistema, para nós estamos vendo sistemas de gestão de documentos na fase corrente. Todos esses documentos que estão em fase corrente ainda não estão prontos para a devida transferência ou recolhimento. E aqui é que entra uma coisa bastante interessante que nós estamos estudando, que é como esses sistemas são diferentes, eles vão precisar exportar os seus dados numa forma padronizada. E essa padronização é o que a gente tem dedicado bastante tempo agora, porque nós precisamos chegar numa forma comum. Quando a gente fala de um determinado ponto, que é o pré-CIP, então todos esses sistemas vão exportar informações dentro de determinados padrões que estão sendo criados. Na semana passada tivemos uma reunião com a parte da TV Câmara, vamos dar continuidade nessa quarta-feira, exatamente sobre essa definição. Como que nós vamos montar o pré-CIP das fotografias, como nós vamos montar o pré-CIP da captura de áudio, como será o pré-CIP da captura de vídeo. Então, nós vamos sempre enxergar diversos sistemas. Alguns vão exportar dados, outros não. Uma coisa interessante que a gente tem visto, né, José Raimundo, é que alguns sistemas eles têm a vida simplesmente no arquivo corrente. Muitos sistemas não vão exportar dados para o arquivo intermediário. Então, isso é que a gente precisa analisar, e as tabelas de temporalidade estão precisando ser reanalisadas, porque muitos documentos nós produzíamos e eles tinham a sua destinação como descarte na fase corrente. Por exemplo, solicitação de troca de impressora, solicitação de novo computador. Essas solicitações administrativas, normalmente elas têm um período de guarda muito curto e ele se encerra no próprio arquivo corrente. Quando esses formulários, que antes a gente preenchia formulário em papel e assinava e mandava de um setor para o outro, estão sendo substituídos por sistemas que gerenciam essas solicitações. Então, nós estamos verificando que diversos sistemas que substituem formulários que possuíam o seu descarte no próprio arquivo corrente vão ser tratados da mesma maneira. Então, pessoal, batendo mais uma vez, é gestão documental e avaliação documental, pessoal. Então, tabela de temporalidade, avaliação documental. Nós vamos identificar que sistemas que não vão ser, documentos desses sistemas que não vão ser tratados na preservação digital. Ele vai se extinguir na própria fase corrente. Mas, mais uma vez, é a gestão arquivística pura. Avaliação documental, é isso aí, pessoal. Então, não muda, não. A questão de que a preservação do documento digital ele vai mudar esses parâmetros, não muda. Isso, exatamente. Então, a gente reforça mais ainda a importância de que a instituição tenha efetivamente a sua tabela de temporalidade e destinação de documentos. Não tem como imaginar, eu vou fazer agora preservação digital e não preciso de nenhum arquivista, só tenho o pessoal de informática. Não vai funcionar.
A nossa experiência é de que a tabela de temporalidade de destinação de documentos é o documento oficial, inclusive, da instituição, que vai nortear todo o trabalho. Na verdade, para nós, sempre norteou o trabalho de como gerenciar os documentos físicos. E está agora gerenciando os documentos digitais. O suporte digital não modificou nenhuma das ações e gestões que a gente realizava com relação aos documentos físicos. Então, isso é interessante, que nós tratamos os sistemas como arquivo corrente. E aí, o que preservar e como preservar? Essa é a discussão inicial que nós tivemos. Como o Zé Raimundo falou, nós discutimos muito, conversamos com o pessoal de informática e chegamos a esse corte. Nós não preservamos sistemas, nós preservamos os documentos que foram extraídos e consolidados dos sistemas. Isso é importante, esse é o foco. Ah, poderiam estar tratando... Talvez, existem várias linhas de pesquisa, né? O pessoal prefere guardar os bancos de dados. A gente só está dizendo que aqui na Câmara nós fizemos um recorte e nós efetivamente estamos tratando documentos extraídos e consolidados. Isso é uma coisa importante. Doutora, eu queria fazer uma parte, quando a gente terminar, porque já tem uma pergunta agora no YouTube, a gente... Certo, não? Pode. Posso fazer aqui? Bom, pessoal, vou ler aqui a pergunta que já veio. Deixa eu ver aqui. Pega aqui. É do Maurício Bergman, que é da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da Câmara Municipal de Porto Alegre. Está perguntando como é realizado o acesso aos documentos digitais para servidores internos e o público externo. Isso é uma pergunta bem interessante que a gente vai abordar a nossa estrutura dos átomos, né? Nós temos, na verdade, o que a gente, hoje, eu acho que nós já nos consideramos numa fase em que nós estamos trabalhando com preservação e difusão. Então, todo o nosso esforço de preservar traz embutido a nossa facilidade em difundir. Então, no caso do arquivo intermediário, nós temos um átom que ele só está no âmbito da rede interna da casa, e aí tudo que é preservado em fase intermediária, ela também é difundida nesse átom intermediário. E o átom tem uma característica interessante, que ele permite que, a partir de determinado ponto do plano de classificação, somente um grupo específico tenha acesso. Então, por exemplo, quando é a questão de folha de pagamento, navegando pela árvore do plano, a partir de folha de pagamento, só o setor gerador de folhas de pagamento consegue acessar. Da mesma forma, a área financeira, a partir daquele ponto da árvore onde vão estar os dossiês e os documentos, só o grupo que foi criado pelo arquivo intermediário, que é gestor do átom intermediário, consegue dar acesso. Na questão do arquivo permanente, nós já temos a implementação da ideia de arquivo permanente, que todo documento que está no arquivo permanente ele é de acesso público. Então, o átom do arquivo permanente está diretamente com acesso à internet, e aí todo documento que já é preservado do arquivo permanente é difundido nesse átom e já fica disponível. Certo, Tiago? Então, uma outra pergunta que a gente sempre tem é essa questão, né? Como foram feitas as instalações? Como funciona o Arquivemática? Aqui na Câmara, nós começamos tendo um Arquivemática. E aí foi o trabalho feito em 2014 pelo José Raimundo e pela Márcia Enia, quando eles instalaram um ambiente de testes só com o Arquivemática. Não existia, na época, a possibilidade ou o conhecimento suficiente para a integração. Então, eu e o Tiago, basicamente, final de 2014, instalamos um átom, que era um átom inicial da fase da publicação do acervo de 1823. Então, em 2014, até bem dizer 2017, nós tínhamos um Arquivemática que servia de teste e, num determinado ponto, nós consideramos até mesmo de produção para a criação de AIPs, mas sem nenhuma interligação com o átom.
Então, inicialmente, nós trabalhávamos dessa forma, mas era ainda uma fase exploratória, né, Márcia e Zé Raimundo, onde a gente estava definindo, será que o Atom e o Arquivemática podem efetivamente ser as nossas ferramentas homologadas, as ferramentas onde a gente vai investir tempo e recursos para o seu entendimento completo? E nós, depois de 3 anos, 2 anos e tanto com um estudo bastante detalhado, nós chegamos a sim. Então, o projeto de definição dos softwares, gerenciado pelo José Raimundo e pela Márcia Enia, chegou à definição de que sim, nós iríamos utilizar o Atom e o Arquivemática. E aí nós vimos que seria necessário a gente criar mais ambientes, porque não iríamos trabalhar simplesmente em ambiente de produção, porque nós vimos que cada vez era mais importante nós entendermos, fazermos os testes de criação desses pré-CIP, que a gente tem falado bastante, de como gerenciar os pré-CIPs. E aí nós começamos a ver que a gente, no ambiente de teste, os AIPs saíam de uma forma, e no ambiente de homologação eles começaram a sair de uma forma diferente. E talvez o mais importante que o passo mais importante que nós tenhamos dado foi olhar os AIPs, examinar os AIPs, abrir os AIPs e estudar cada AIP. Porque o que nós estamos falando é porque nós precisamos ter transparência no que ocorre. Então, era um software que a gente tinha pouco conhecimento e nós não consideramos satisfatório, apesar de conhecer pouco o sistema, considerar que ele sabia fazer tudo e que era quase um passe de mágicas ali. E não, a gente viu que é muito trabalho, e o trabalho anterior à submissão ao Arquivemática. Então, nós conseguimos ver que o Arquivemática tem 26 pontos na sua configuração, que podem interferir no processamento e gerar ARPs totalmente diferentes. Então, num primeiro momento, a gente imaginou que todo o AIP seria gerado da mesma forma. Nós começamos a ver como criamos 2 ambientes, que dependendo da configuração inicial do Arquivemática, o resultado era diferente. Ora com mais informações, ora com menos informações, duplicando ou não os documentos originais, enviando ou não para o Atom. Então, nós avançamos um pouco mais com relação a isso e criamos um ambiente de testes controlados. Todo pré-CIP nosso foi documentado, nós tínhamos exatamente qual era o pacote que nós estávamos submetendo, em qual configuração do Arquivemática, diversas submissões, nós inclusive fizemos o vídeo da submissão, para que nós pudéssemos rever cada um dos passos que foram executados. Então, quando nós trabalhamos bastante nesse ambiente de testes e começamos a ter o mesmo resultado no ambiente de teste, no ambiente de homologação, nós consideramos que seria possível nós começarmos a trabalhar, então, com o ambiente de produção. Porque a produção não podemos ficar indo e voltando. Então, todos os testes são realizados nesses 2 ambientes, teste e homologação. Quando se considera que está efetivamente entendido e aprovado o pré-CIP, o formato do pré-CIP, nós submetemos à produção. Então, o arquivo intermediário tem um outro Atom, uma outra instalação de Atom e uma outra instalação de Arquivemática. E também a gente ampliou a estrutura do sistema do arquivo permanente. Ah, tá certo. Então, do arquivo permanente, nós temos, na verdade, 2 arquivemáticas que estão alimentando um único Atom. Então, esse é o que nós havíamos comentado na semana passada, que dependendo da quantidade de documentos ou da possibilidade de ampliar a produção de documentos sendo preservados e difundidos, nós podemos ter 2, 3, 4, 5 arquivemáticas alimentando o mesmo Atom.
Essa foi uma dúvida que nós tínhamos e verificamos que é plenamente possível que a gente tenha vários arquivemáticas alimentando o mesmo átomo. Então, a gente consegue ampliar a escala de publicação desse acervo. Então, isso é uma coisa interessante. Não se consegue, numa entidade pública, instalar um átomo de produção, arquivemática de produção. Os ambientes de teste e de homologação se mostraram extremamente necessários, porque, dependendo da configuração inicial do princípio, o resultado é diferente. Então, apesar de, além de termos vários, pelo menos três arquivemáticas, teste, homologação e produção, a análise de cada um dos AIPs que é produzido é fundamental. Só complementando aqui, nós temos o nosso modelo do RPD-CD. A gente gostaria só de retomar. Volta lá, Marcelo, sem querer te cortar, cara. Então, voltando à pergunta lá, desculpa, Marcelão, do Bergman, lá da Assembleia Legislativa de Porto Alegre, né? Da Câmara Municipal de Porto Alegre, desculpa. Nós temos dois ambientes bem distintos, o arquivo intermediário e o arquivo permanente, mesma estrutura do físico. Então, o arquivo intermediário aqui, o ato do arquivo intermediário, ele está dentro, ele não tem ligação externa, então não tem a possibilidade de um ataque hacker, é muito pequena aqui, porque ele é interno nosso, ok? Então, nós temos aqui, como o Marcelo falou, nós conseguimos delimitar dentro do próprio Atom acessos específicos para determinado grupo de servidores. Então, o pessoal da folha de pagamentos vai ter acesso à folha, o pessoal da ficha funcional vai ter só acesso à ficha funcional. No arquivo permanente, a gente tem um acesso externo, mas vamos supor que tenhamos um ataque, a gente tem firewall, tem tudo protegendo aqui, né, o pessoal da DTEC, mas vamos supor que tenha um ataque aqui. A gente consegue refazer o Atom a partir do arquivemática. Vai ser trabalhoso, mas a gente consegue refazer esse trabalho. Isso é importante a gente destacar essa questão dos ambientes. Desculpa, Marcelo. Não, perfeito. O que nós gostaríamos de comentar é o seguinte: a partir desse ponto, nós estamos mostrando aqui que os AIPs estão no repositório temporário do Arquivemática. Então, a esse ponto, até 2019, nós chegávamos nesse ponto. E nós verificamos que não era possível manter por longo prazo os AIPs somente no repositório temporário do Arquivemática por vários motivos. Os principais é que essa pasta, normalmente, ela está junto das outras pastas de trabalho do Arquivemática. E o mais importante, a estrutura de diretórios que é criada pelo Arquivemática é pela quebra do ID. Então, é um código de 36 caracteres e que não tem lógica nenhuma, não tem gerenciamento arquivístico nenhuma, porque é um código com 36 caracteres 100% aleatório. E a estrutura de organização dentro do repositório do Arquivemática ou da pasta de trabalho temporária do Arquivemática é por essa quebra de UID. Então, é uma forma tecnicamente viável e fácil de armazenamento, mas que a curto e médio prazo impossibilita o acesso direto sem sistema. Então, existindo o Archival Storage, e você sabendo o ID, você consegue chegar no AIP, mas esse não era o nosso objetivo. Por isso que, complementando o funcionamento dessas estruturas, nós temos o RPD-CD, que é o Repositório de Preservação Digital, inclusive previsto no ato da mesa 48 de 2012, e aí ele está organizado dessa forma. Como o Zé Raimundo falou, nós temos um espelhamento online do repositório em locais distintos da Câmara. E, além de tudo, existe o backup gerenciado sobre esse repositório. É um servidor específico, não é um servidor que gerencia outros tipos de pastas de trabalho da Câmara, ele é específico para o repositório. E aí nós temos esses dois ambientes criados no repositório. Então, tudo que a gente cria no Arquivemática, sendo de produção, eles saem do Arquivemática e são depositados nesses repositórios. Você quer apresentar?
Não, essa é a cereja do bolo, pessoal. É até respondendo a pergunta do Nilson, que é da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ele perguntou, até então, eu pensava que o Arquivemática, ou Arquivemática, era um repositório digital, mas vocês têm um repositório à parte. Poderiam explicar isso melhor, por gentileza? É justamente esse ponto, Nilson, que a gente está falando. Esse é o passo a mais que a gente fala no modelo, na proposta do modelo de preservação digital da Câmara dos Deputados. Tá? E aí, Marcelo? Isso. Então, nós trabalhamos com a Arquivemática como um produtor de IPs. Ele é o nosso produtor de IPs que faz isso da melhor forma possível. Todos os microserviços que são realizados durante o processamento no Arquivemática, onde ele chama vários softwares free para a realização desse check-up, né? Então, o Arquivemática é o software homologado para o check-up e armazenamento dos documentos na pasta IP, que é a caixa arquivo digital, de acordo com o padrão BAGIT. Então, a partir do momento em que o documento é encapsulado nessa pasta, que na verdade é uma pasta, é uma estrutura de diretórios, e o Arquivemática, como último trabalho, ele zipa essa pasta, sem nenhum código de segurança, sem nenhum código de encriptação. Ele é uma pasta simplesmente zipada. Quando o pessoal baixa do Archival Storage para fazer a análise, dá 2 cliques e essa pasta zipada abre. E aí a gente consegue fazer a análise e verificar se está de acordo com o previsto. Estando de acordo com o previsto, a pasta IP que ficou fechada ainda, zipada, ela é entregue ao arquivo permanente ou arquivo corrente, que aí sim os responsáveis pela custódia do documento fazem o devido depósito nos repositórios, utilizando o navegador de arquivos do Windows. Nós não temos nenhum sistema específico para fazer isso. É feito com o navegador de arquivos do Windows. Da mesma forma que qualquer busca a esse documento é feito pelo navegador de arquivos do Windows. Pode falar. Volta lá, Marcelo. Pessoal, eu vou bater, chovendo molhado, vou bater mais uma vez naquela história, né? Vamos falar de novo para ficar claro, né? Esse é o grande diferencial, na minha visão, do modelo de preservação digital da Câmara dos Deputados. Porque, como o Marcelo falou, a Arquivemática, eu brinco, é uma questão muito informal, é um grande moedor de cana. Ele faz muito bem criar os IPs. Mas o objetivo dele não é, na nossa visão, pessoal, vou deixar claro, na nossa visão, não é um repositório. Ele cria o IP, mas ele coloca numa pasta, num storage de serviço, que a gente chama. Que é um storage que ele tem vários acessos, ele não tem uma política especial de backup, o próprio IP, ele, como a Marcelo falou, ele não tem criptografia. Então, esse passo adicional é atender o ato da mesa número 48 e a resolução 43 da CONARC, que eles preveem que os documentos no repositório sejam acessados de maneira independente dos sistemas, que é a base um dos critérios da preservação digital. Então, como é que nós fazemos? Passa o slide aí, Marcelo, por favor. Quando a gente cria o repositório do arquivo intermediário, ele está estruturado pelo plano de classificação. Então, se alguém que tiver acesso... Primeiro que nós temos um controle ferrenho aqui de acesso, uma política de backup diferente para isso aqui, mas ele vai seguir o plano de classificação. Então, se você quiser saber a folha de pagamentos e conhecer o plano de classificação da Câmara dos Deputados, você vai navegando, pasta de arquivo do Windows, né? E você vai chegar a folha de pagamentos do ano passado, mês de junho, por exemplo. No Arquivemática, não. Quando ele gera o IP, ele gera, como o Marcelo falou, o ID com 36 caracteres, que ele vai quebrar em 9 níveis. Então, essa criação aqui é uma criação do Arquivemática, como o Marcelo falou, aleatória. Então, aqui ele vai seguir pelo plano de classificação. Se você for acessar o repositório de preservação digital, aqui, o RDC, do arquivo permanente, vai ser pelo quadro de arranjo. Então, você conhecendo o quadro de arranjo da Câmara, você também vai navegar e conseguir acessar todos os documentos que estão no arquivo permanente. Exato. Até uma outra pergunta que o pessoal fez foi o seguinte:
Se vocês homologaram o Arquivemática para a criação de AIPs na Câmara, por que vocês estão querendo tirar de dentro do Arquivemática os AIPs? Nós pensamos bastante sobre isso e refletimos no seguinte: o arquivo da Câmara dos Deputados precisa estar em condições de atender ou acessar esses AIPs pelos próximos 200 anos. Será que o Arquivemática vai ser o melhor software de preparação para a preservação nos próximos 200 anos? Será que não vai surgir daqui a 10 anos, 20 anos, um novo software, uma nova forma de armazenamento? Será que daqui a 5 anos nós não vamos ter um outro software que faça um tratamento sobre vídeos de grande capacidade? Por exemplo, nós temos vídeos de 45 gigas. Pode ser que daqui a 5 anos surja um outro software que gera um AIP com mais qualidade ou com mais agilidade para vídeos grandes. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que o nosso arquivo, nós não podemos atrelar o sucesso da recuperação dos nossos documentos a um software, apesar de ser hoje o melhor software para a criação de AIPs. Nós não temos nenhuma crítica ao Arquivemática, nenhuma. Só que nós utilizamos esse software para a produção do AIP. Da mesma forma que daqui a 5 anos nós podemos usar um outro software para a produção do AIP. Daqui a 20 anos, um outro software, ou 2 ou 3 softwares diferentes que venham a ser especializados para determinados conjuntos documentais, que vão gerar AIPs da mesma forma. O padrão BEGIT não tem a ver com o Arquivemática. O Arquivemática utiliza um padrão mundial, que é o padrão BEGIT, mantido pela Biblioteca do Congresso Americano, para a produção dessa caixa arquivo digital. Então, essa caixa arquivo, o Arquivemática utiliza esse padrão e gera dessa forma. Outros softwares que venham a ser construídos ou desenvolvidos vão gerar AIPs da mesma maneira, seguindo o padrão BEGIT. Então, o que a gente está demonstrando aqui é que, independente do software, no decorrer dos próximos anos, que vier a gerar o AIP no padrão BEGIT, nós vamos ter os AIPs armazenados da mesma maneira. Então, é muito mais do que imaginar o Arquivemática é bom ou não é bom. Não tem a ver com o software, tem a ver com o modelo, com a visão de futuro de 100, 200, 300 anos que o arquivo da Câmara é obrigado a ter essa preocupação. Então, nós não vamos atrelar a gestão dos documentos já encapsulados na pasta AIP a nenhum software. Então, isso aqui é uma coisa interessante e é isso que a gente conseguiu depreender da Resolução 43. Muitas vezes é o que a gente fala, algumas normas, elas possuem uma alma, uma coisa por trás que é além do que as pessoas inicialmente previram, porque a gente lê isso na Resolução 43, só que é mais do que está escrito, é uma coisa muito interessante. Algum isso. iluminado realmente fez uma coisa maravilhosa na Resolução 43. Exato, porque quando a Resolução 43 diz que o documento deve ser recuperado sem sistema, independente de sistema, está dizendo tudo isso. Não atrele o seu arquivo a um determinado sistema. Não atrele a recuperação dos seus milhões de AIPs a um sistema. Ele pode falhar, ele pode ter um bug, ele pode simplesmente parar e ninguém sabe qual o motivo. A gente vê diversos sistemas fazendo isso. Eventualmente, a empresa pode entrar num processo de falência, não dá mais manutenção, não consegue liberar o código. Então, o Arquivemática, inclusive, tem o código aberto. Eu acho que isso foi um passo fundamental para que nós aceitássemos trabalhar com ele. Só que nós vimos que, além desses pontos, nós não podemos ficar reféns de nenhum software para a recuperação dos documentos. E, por incrível que pareça, o Márcio e o Tiago encontram todos os AIPs com a mesma facilidade que a gente encontra os documentos físicos. Até maior, porque não precisa nem sair da cadeira.
nem levantar da cadeira para chegar nesses documentos. É muito mais fácil hoje, mas pela forma como eles estão organizados, pelo plano de classificação e pelo quadro de arranjo. Então, pessoal, mais uma vez, seria incoerência nossa que uma das premissas do arcabouço é que os documentos digitais, documentos arquivos digitais são gerados para que nós possamos ter independência no acesso a esses documentos. Aí a gente colocaria num software, que seria o Archivemática, que nós precisaríamos sempre desse software para poder acessar os IPs. Então, não sei se deu para compreender a incoerência que seria a gente fazer isso. A gente sairia de uma situação, mas cairia dentro do Archivemática. Então, é exatamente o que o Marcelo falou. Essa estrutura nossa, a estrutura do nosso modelo, permite que nós acessemos independente do Archivemática. Ok? Isso. E interessante também que isso não é uma novidade criada no âmbito da Câmara. O que nós fizemos foi a implementação das diretrizes da Resolução 43 de 2015 do CONARC. Talvez a nossa leitura tenha sido mais aprofundada, até porque aqui na Câmara nós sempre trabalhamos atendendo às determinações legais. E jamais passou pela nossa cabeça dizer, não vamos seguir o que está na Resolução 43. Nós sempre procuramos entender exatamente o que estava ali e colocar em prática. Inicialmente, a gente até achou que não seria possível, mas depois de muito estudo e muito trabalho, nós vimos que sim, é possível e altamente funcional a gente ter um gerenciamento de documentos que independe de sistema. Talvez isso seja a maior contribuição nossa ao dia a dia da gestão arquivística na Câmara. Verificar que a Resolução 43 funciona. Isso é o mais interessante. E aí responde aquela primeira pergunta lá. É possível preservar os documentos digitais por 200 anos? O modelo se propõe a isso. Ok? E aí, Marcelo, posso fazer outra pergunta que está totalmente nesse contexto? Oi, Fred, pode falar. Nesse? Então, fala primeiro, Zé Raimundo. Depois o Não, Fred estou tentando fala. liberar o microfone do Fred, não estou conseguindo. É no preto, eu acho. Estou tentando. Aí, Oi? agora deu, sim. Tá, meu nome é Frederico, tudo bem, gente? Eu estava esperando o momento para falar isso, para não atrapalhar o próximo slide, mas não deixar passar esse aí, que para mim é importante na minha reflexão. Quando você falou, Marcelo, que as bases de dados ficaram de fora do processo de preservação, e a gente pode abrir uma discussão enorme a respeito disso, você falou que a opção da Câmara foi pelos documentos manifestados. E essa é uma decisão arquivisticamente correta, porque o documento manifestado ele se encaixa numa tipologia, e essa tipologia, que é a espécie mais a função, faculta você associar isso a um prazo de guarda. Foi perfeito. E eu queria ressaltar essa questão da espécie mais a função. A função é importante. Aí, guardado isso, eu vou para esse slide. Nós temos ali no primeiro... Olha que coisa, para enxergar o slide tem que botar óculos agora. No primeiro repositório ali, que ele é o intermediário, e a chave de busca é o plano de classificação, que é uma árvore taxonômica das funções, certo? Bom, em algum momento, esses documentos que são intermediários estão ali, e eles estão, vamos dizer assim, destravados pelo plano de classificação, eles irão, aqueles que forem, para o repositório permanente. E, na minha opinião, nós temos que começar a tentar fazer convergir a ideia de que um plano de classificação ele é, no futuro, um quadro de arranjo. Porque o quadro de arranjo não pode estar destacado das funções que a instituição produz. E essa função, essa lista de funções, essa árvore funcional, ela é viva. Então, se eu tenho um quadro de arranjo cristalizado em qualquer momento do tempo, em algum momento documentos serão produzidos e não vão encontrar reflexo nas funções atuais. Então, na minha forma de entender, todo o plano de classificação e suas modificações, porque eles evoluem, eles são necessariamente candidatos a virarem quadro de arranjo.
Tá? Então, na minha forma de entender, daqui a 200 anos, eu não devo esquecer que um quadro de arranjo foi evoluído pelo plano de classificação. Eu acho que essas coisas têm que caminhar juntas. Em algum momento, essa classificação talvez seja até um metadado permanente de um documento e que ele, lá no átom do permanente, daqui a 300 anos, eu vou encaixar ele, porque essas funções não são permanentes. Bom dia a todos, bom dia, Frederico. Eu acho que você tocou em pontos importantes e a gente já vem considerando isso no nosso trabalho, né? Durante a pandemia, a gente desenvolveu e elaborou o quadro de arranjo do Fundo Câmara e a gente acabou optando tecnicamente por elaborar 3 quadros de arranjo por um fundo só, pela história da Câmara, por várias questões da dimensão do fundo e também da complexidade do fundo. Mas, no fundo CD3, que seria o fundo mais recente, de 1946 aos dias atuais, a gente fez esse trabalho e o centro do trabalho foi baseado no plano de classificação. Então, a gente fez toda a conversão do plano de classificação, das séries permanentes, eliminando as séries que são eliminadas e construímos esse quadro de arranjo. Além disso, a gente adicionou também as séries já recolhidas, que não, né, que já estavam no arquivo permanente, e tem as séries que estão no arquivo intermediário a serem recolhidas. Então, foram 3 fontes principais para a criação do quadro de arranjo, mas é isso. Aí, a partir de agora, exatamente isso, a gente tem que ter uma relação mais próxima do grupo da avaliação, que atualiza a tabela de temporalidade e identifica e cria novas séries, porque a gente tem que, a partir da reunião da comissão de avaliação, a gente vai atualizar o nosso quadro de arranjo constantemente, né? Então, é mais ou menos por aí mesmo. Maravilha saber disso, viu, Tiago? Quando a gente deixou a direção do arquivo, já tem uns 7 a 10 anos, não sei. Isso ficou consignado em norma interna. A própria CADAR determinou, não sei como é que essa norma está, mas deve estar vigente ainda, que o plano de classificação tinha vigência anual, e essa vigência anual ela era preparada em suas modificações para o ano seguinte, nas reuniões da avaliação, e essa avaliação atualizava sempre um novo plano de classificação. É evidente, as modificações de um ano para o outro serão pontuais, né? Porque você não muda as funções todas de uma instituição de um ano para o outro, mas alguma coisa você muda. Então, a CADAR deixou esse modo de operar. Um plano de classificação com vigência anual, ele era atualizado anualmente através do processo de avaliação documental, e esse plano de classificação, quando ele perdia a vigência, ele era recolhido como a chave que destrava o documento daquela época. Isso ia fazer que você tivesse uma coisa que no Império era impensável, mas que com a informática dos dias de hoje não é impensável. Você ter um plano de classificação que associa os documentos produzidos naquele período. Então você teria quadros de arranjos superpostos. Todo ano eu teria uma nova ideia de quadro de arranjo, associando exatamente a produção documental da instituição naquele período. Isso para hoje parece que é engraçado, porque é o reflexo do que estou vendo, mas é igual você tirar uma foto com 20 anos. A foto do 20 anos não gera surpresa nenhuma, mas eu olho uma foto de 20 anos, quando eu tinha 20 anos, eu falo, caraca, mudou paca. Então, daqui a 100 anos, o plano de classificação da Câmara terá mudado demais. E a documentação recolhida com ele para o permanente vai ter essa ligação direta. Isso. Foi muito interessante, Fred, você ter colocado essas questões. E aí nós temos que lembrar o seguinte, esse modelo, na verdade, nós estamos fazendo uma discussão, uma apresentação bastante superficial. Alto nível. Cada um desses pontos nós vamos precisar efetivamente aprofundar. Inclusive, o Fred já chegou num ponto bastante profundo e a gente não quer que o pessoal fique desesperado pensando nisso. Mas vamos tirar só duas lições disso. A professora Ivete vai poder colocar para os seus alunos.
nada disso funciona sem um arquivista. Nada disso funciona sem a implementação efetiva da gestão arquivística de documentos. Quando a gente olha essa tela, aqui só tem computador. Isso aqui é o domínio da informática. Sim, criar isso e permitir que a gente trabalhe com esse ferramental é 100% domínio da informática. Mas como nós vamos trabalhar com esse ferramental é a questão da informática. Então, é interessante a gente entender que, hoje em dia, arquivística e informática estão se unindo. Na verdade, como foi no início da ciência da informação. A gente está falando de arquivologia que tem 500 anos de história, 600 anos de história, ou mais, se a gente for voltar aos arquivos romanos, gregos, milhares de anos. E a informática tem quantos? 60, 70 anos. Então, a informática, na verdade, criou ferramentas fantásticas para os arquivos utilizarem. Antes da informática, nós tínhamos as fichas. Antes de ter computador, como que você gerenciava documentos? Registrava em listas, registrava em fichas catalográficas. Era papel e lápis. Então, há milhares de anos se gerencia documentos com a teoria arquivística, com o conhecimento arquivístico. O que nós temos hoje é uma ferramenta extremamente mais eficiente do que papel e lápis. Então, o que a gente precisa entender é que a utilização dessas ferramentas tem que ser feita por pessoas que gerenciaram documentos durante milhares de anos com papel e lápis. Então, não é que agora as ferramentas vão funcionar sozinhas. Do mesmo jeito que papel e lápis nunca resolveram sozinhos essa questão de gestão, elas foram ferramentas utilizadas por pessoas conhecedoras e aplicadoras de diversos conceitos arquivísticos. Nós temos hoje essas novas ferramentas que nos permitem chegar no ponto que a gente está conversando hoje. Nós preservamos e difundimos. E a difusão é uma coisa que acontece automaticamente. Então, são ferramentas que permitem novas e melhores condições para que a gente execute o nosso trabalho. Mas não podemos esquecer que tem arquivistas executando esse trabalho, aplicando a teoria e os conceitos arquivísticos que já têm centenas ou milhares de anos. O que nós temos hoje são ferramentas fantásticas, que permitem que a gente faça o check-up, faça o depósito e a informação já esteja disponível na internet para o mundo inteiro. Então, isso aqui é informática sendo utilizada da melhor forma pelos profissionais arquivistas da Câmara dos Deputados. Não podemos distinguir uma coisa da outra. Bom, pessoal, vocês estão me ouvindo? Não dá para... Só para deixar claro, assim, para quem está na internet, o Frederico é ex-diretor do arquivo da Câmara, né? E aí tem um conhecimento aprofundado. E o debate, a conversa foi com o Tiago, que é o chefe do arquivo permanente. Isso. E aí eu tenho duas perguntas aqui, Marcelo. Talvez eu me antecipe um pouco, mas é para não perder o momento, porque eu acho que o pessoal que está na internet, eles já estão começando a entender um pouco e já estão com as angústias aqui, com as preocupações. Então, vou fazer uma pergunta aqui do Bergman, né, voltando à Câmara Municipal de Porto Alegre. Aí ele pergunta o seguinte: com base na experiência neste processo, como órgãos que não possuem uma estrutura de pessoal especializado como a CD pode desenvolver seus modelos de preservação digital conforme suas necessidades? E aí entra também a pergunta da Luder de Santos, que está no mesmo contexto. Esse modelo vai ser aplicado nas prefeituras, sendo que a cada 4 anos troca de gestor? Então, é uma preocupação sobre... já é outro patamar de como é que não é preservação digital, na verdade, é gestão arquivística, né? E como os arquivos podem se posicionar dentro da gestão pública, né? Você quer responder alguma coisa? Essas perguntas são complexas. É o que a gente havia comentado até na primeira live. Quando nós começamos a tratar de documentos digitais,
nós chegamos na melhor situação possível, que o Frederico, as pessoas que o antecederam na direção do arquivo, equacionaram essas questões de documentos, de gestão de documentos digitais. Então, sim, essa questão precisa estar equacionada, precisa existir um órgão de arquivo. Quando o modelo OAIS fala no primeiro ponto que as instituições precisam ter uma área especificamente dedicada ao arquivo, quer dizer isso. Se não existe um órgão de arquivo, o passo 1 está quebrado, você não vai adiante. Você precisa ter pessoal específico para isso, você precisa ter métodos de trabalho. Então, uma coisa interessante que a gente tem visto é que não adianta o pessoal achar que vai gerir adequadamente documentos digitais se não estão atendidas às necessidades básicas da gestão de documentos físicos. Porque quando a gente fala em prefeitura, fala em Câmara de Deputados, em Câmara de Vereadores, em Assembleias Legislativas, os documentos físicos vão precisar continuar sendo mantidos. Então, o mesmo pessoal que sabe gerenciar documentos físicos pode dar um passo além e gerenciar os documentos digitais. Mas, se não existirem os primeiros, não vão existir os segundos. E isso não é feito por pessoal de informática, sem menosprezo nenhum. Mas a teoria arquivística não é objeto de estudo das faculdades de ciência da informação, de ciência da computação, tecnologia da computação. Simplesmente não é objeto de estudo. Da mesma forma, e a professora Ivete vai poder nos confirmar, as pessoas que fazem arquivologia estão muito longe de conhecer gerenciamento de computadores, instalação de programas, instalação de sistemas. Então, foram as especializações criadas ao longo do tempo que a gente vê que hoje as soluções precisam passar por equipes multidisciplinares. É necessário que existam trabalhando ombro a ombro equipes de informática e equipes de arquivistas, com o mesmo objetivo, instalar sistemas. Quando a gente fala naqueles 5 arquivemáticas, é extremamente complexo criar a infraestrutura de servidores. Se utiliza as máquinas virtuais ou se utiliza equipamentos físicos que vão fazer vinculação com storages. É muito trabalho e muito recurso em relação a isso. Então, essas soluções não são fáceis, porque muitas vezes a gente diz que é interessante assim, ó, o problema dos documentos digitais é do chefe da seção de arquivo. Esse talvez seja o maior erro que a gente cometa. O problema dos documentos digitais é do chefe máximo da instituição. A área de arquivo pode, eventualmente, se tiver os recursos necessários fornecidos pela instituição, equacionar esse problema. Mas não pode ser do chefe do arquivo o problema da gestão dos documentos. Ele é parte da solução. Como a instituição produz os seus documentos digitais, a instituição, no seu nível mais alto, tem que preparar o ambiente e fornecer os recursos necessários para que a área de arquivo e a área de informática, trabalhando juntas, consigam equacionar esse problema. Então, é muito mais sério. Se não existir estrutura, não vai ter solução. É uma notícia ruim, mas ela é verdadeira. Infelizmente, corroborando o que o Marcelo falou, se você não tem gestão arquivística de documentos físicos, você não vai ter gestão arquivística de documentos digitais. Porque, inclusive, de maneira sutil, Marcelo, a gente já ouviu falar isso em outros órgãos, né? Vamos implantar a preservação digital e esquecer os documentos físicos, né? Deixa para lá aquela massa documental lá, que não foi tratada, e vamos trabalhar agora. Vamos passar uma régua só daqui para frente. Não é isso. Se você não conseguir fazer gestão arquivística de documentos físicos, você não vai conseguir fazer gestão arquivística de documentos digitais. Mais uma vez, está totalmente interligado. E voltando à apresentação do Marcelo lá na segunda-feira, nós conseguimos
pensar numa gestão arquivística de documentos digitais, porque nós temos uma boa gestão arquivística de documentos físicos. Nós temos repositórios físicos no arquivo intermediário, do arquivo permanente. Então, infelizmente, eu sei que as realidades das prefeituras são diferentes da realidade de uma Câmara dos Deputados, por exemplo, mas essa é a má notícia. E o que é que vocês podem fazer? Vocês vão ter que trabalhar para que essa estrutura e essa gestão seja efetiva nos seus órgãos, infelizmente. Não há solução mágica. Oi, Fred, pode. Abriu. Concordando com os dois, mas sem querer aumentar o desespero do colega que fez a pergunta, a gente vê que nos municípios menores, até em municípios médios, muitas vezes o arquivo da Assembleia de Vereadores está na própria prefeitura. Há uma confusão entre o legislativo, o executivo e etc. Mas há uma saída, vamos dizer assim, trabalhosa, mas não tem jeito. Quando Marcelo e Zé Raimundo falam que não há como resolver o problema da documentação não física, sem lançar mãos à resolução da documentação física, eu concordo plenamente. Mas a documentação física existem a quem recorrer. Uma prefeitura, por exemplo, que é do executivo, pode entrar em contato com o Arquivo Nacional e há uma proposta, entre aspas, genérica de classificação que pode ser adaptada por um arquivista ou por alguém que se meta a ser arquivista. Estamos falando de prefeitura de interior, gente, a gente tem que entender. Então a pessoa vai ter que tomar uma tinta ali e fazer uma ligação para o Arquivo Nacional, tentar conseguir ali uma tabela genérica e tentar adaptar para si. Isso. Com relação ao judiciário, porque essas divisões nos 3 poderes, porque as atividades e as funções são próximas, são parecidas. Então, uma classificação feita para um executivo vai ter alguma coisa similar com uma prefeitura. O cara pode pegar uma tabela de um arquivo nacional e dali ele diminuir e chegar a uma proposta para uma prefeitura. Ele pode fazer isso. Exato. Eu só complemento dizendo que existem, por exemplo, o Arquivo Nacional. Se não me engano, o CNJ tomou a frente no Judiciário e no Legislativo, Câmara Federal e Senado estão sempre abertos a essas visitas técnicas, a esse apoio técnico, porque, no final das contas, somos todos servidores públicos. Sim. Servidores públicos que servem a uma nação que é única. Então, aquilo que a gente desenvolveu como conhecimento aqui, Zé Raimundo é da área de gestão de conhecimento também, nós não temos que esconder. Exato. A gente faz aí um seminário, faz um acordo técnico acordo de cooperação técnica com uma Câmara de Vereadores, com uma Câmara Legislativa de algum lugar que esteja necessitando, e vamos dividir esse conhecimento, porque o que o Marcelo vem trazendo aqui é joia, é ouro. Por quê? Porque levou muito tempo de estudo, de normatização, de experiência de uma Câmara Federal paga com recurso público. Então, o que ele está trazendo agora é obrigação nossa, Marcelo. Algum legislativo estadual, municipal que seja, em pedindo socorro, a gente divide isso. Sim. Isso. Inclusive, como a gente colocou, o nosso objetivo maior nessa apresentação é exatamente de cumprir o princípio da transparência. Como a Câmara dos Deputados está abordando esse problema e quais soluções está trazendo à luz. E como você falou, Frederico, essa questão de não é somente a prefeitura, uma Câmara Municipal do interior que não tem isto resolvido. Nós vemos diversos órgãos a nível estadual ou mesmo a nível federal que também não têm. Então, nós estamos numa situação bastante complexa de instituições de diversos tamanhos ou diversas áreas de atuação que não têm isto. Nós estamos falando da Câmara dos Deputados, que não tinha há 4 anos. Então, a maior instituição do Legislativo brasileiro também não tinha. Não existem soluções prontas de prateleira.
é necessário que as equipes internas e as próprias direções das instituições entendam que o problema é muito complexo, mas existe solução. E ela não é mágica e não é fácil. Então, como o Frederico falou, inclusive nós tivemos na sexta-feira a visita do diretor da Faculdade de Ciência da Informação da UNB, professor Renato Tarcísio Barbosa, que trouxe para a equipe da Câmara um grande alento, onde ele disse que existe disposição da universidade de analisar essa situação. A gente deve criar um grupo de pesquisa voltado a esse assunto, para que se consiga aprofundar esses conceitos e, estando aprovados, estando homologados por mais entidades ou mais pesquisadores, que se consiga difundir isso de uma forma mais consistente. Nós entendemos que essa nossa apresentação é uma gota d'água no oceano, é uma pequena, uma ínfima contribuição que nós estamos dando no meio desse problema que hoje é comum a todas as instituições brasileiras. Então, existem condições para que a gente amplie essa cooperação, como o Frederico falou, através de convênios, através de seminários, através de grupos de discussão e, principalmente, esse grupo de pesquisa que eu acredito que vai ser possível encaminhar para preservação arquivística digital. Então, eu acredito que nós estamos num bom caminho. Sim. Não temos ainda todas as soluções, mas a intenção é trazer mais pessoas, mais pesquisadores, mais universidades e mais entidades com os mesmos problemas para que a gente consiga encontrar soluções e, por sermos servidores públicos, efetivamente compartilharmos, né, o que a gente já tem atingido. Então, o próximo que eu queria mostrar é uma rápida apresentação sobre essa questão que a gente havia falado antes. Áreas produtoras são arquivos correntes. N sistemas, com N tecnologias e com N formas de abordagem. Só que todas elas vão precisar produzir os seus documentos arquivísticos consolidados. Então, independe do sistema, é isso que a gente queria dizer. Não importa qual sistema ou quais sistemas existam na organização, é possível a gente consolidar documentos que venham entrar nesse processo e aí sim ser transferidos ou serem recolhidos. A área de informática precisa suprir a área de arquivo nesses storages, nessas áreas de armazenamento e gestão temporária. Então, a cada momento que cada parte que a gente abrir aqui, a gente está vendo o trabalho de uma equipe de informática e de arquivo. Nada disso pode ser feito sem esse trabalho conjunto. A partir do momento que a gente faz a criação dos pré-CIPs e consolidação dos mesmos, nós podemos fazer a solicitação. Aqui, aquela parte vermelha, na verdade, são os 5 arquivemáticas que nós temos. Isso aqui foi construído com sangue, suor e lágrimas, né, Márcia? Não é fácil botar isso para funcionar. Então, a gente está mostrando o que é possível, não estamos mostrando nada fácil. É possível com união, com interesse, com trabalho conjunto das áreas. Essa difusão é uma coisa que a gente tem conseguido obter como um bônus. Você fazendo a devida preservação, a difusão ela entra como um bônus. Então, o nosso foco não é a difusão, o nosso esforço é 90% na preservação e 10% a gente tem um bônus excepcional, que é a difusão desse acervo. E aí que nós temos essa segunda etapa, que nós não tínhamos inicialmente e que foi construída aqui. Independente do sistema que em cada momento estiver gerando os AIPs, nós vamos ter a guarda em repositórios. E essa criação, como o Frederico tinha falado, esse estudo de qual a melhor forma
como que nós vamos, a longo prazo, e aí nós estamos falando de 50, 100 anos, permitir que os próximos arquivistas efetivamente localizem, encontrem e acessem os documentos digitais. Nada disso está 100% equacionado. E nada disso é fácil. Nós estamos verificando que é possível, com o estudo, a necessária consolidação e o apoio que nós vamos ter também da Universidade de Brasília, da Faculdade de Ciência da Informação, representada aqui pela professora Ivete. É isso que nós precisamos, ter diversos trabalhos de pesquisa sobre cada um desses pontos. E aí, dentro desse conjunto, nós vamos poder, num passo seguinte, identificar soluções. Por exemplo, como uma prefeitura com menos recurso faria? Será que chega a conseguir ter ambientes de teste, homologação e produção? Será que precisariam existir os convênios entre prefeituras para, na maior prefeitura, se criar uma estrutura? Né? Isso é uma coisa interessante que vai precisar ser discutido daqui para frente. Então, essa estrutura foi criada, na verdade, a partir desses procedimentos. É o que você tinha falado. Pode falar. Bom, pessoal, só parar um pouco, o que o Frederico, a gente chama de Fred, né? O Frederico falou é importantíssimo, e eu acho que a gente abordou um pouco isso na primeira apresentação. Nosso objetivo aqui é fazer a difusão do conhecimento. Estamos à disposição, pessoal. O nosso objetivo é que a gente possa compartilhar. Somos servidores públicos federais, somos servidores públicos. Nós gastamos aí horas, né? Não foram poucas horas para desenvolver esse modelo. E esperamos que, com isso, a gente tenha o ganho, a curva de aprendizado, nós tenhamos um ganho para difundir para os outros órgãos. Então, estamos, né, Marcelo? Estamos à disposição. Tá? Estamos trabalhando em diversas frentes. Uma das frentes, como o Marcelo falou, é com a UNB, que é a nossa universidade aqui de Brasília, que tem o curso de arquivologia, né? A maioria aqui que está aqui na sala é egressa da UNB, mas também com as entidades, com os órgãos. Marcelo, se a gente puder já difundir o e-mail para a gente poder fazer isso. Temos o objetivo de criar um grupo de trabalho. Uma coisa é o grupo de pesquisa, que vamos tentar cadastrar um grupo de pesquisa lá no CNPq para isso, e outra coisa é um grupo nosso de trabalho, para a gente trabalhar isso. Então, a gente pode difundir aqui um e-mail para isso. Uma coisa interessante é que nós vamos colocar nos comentários desta live a oportunidade de baixar 2 documentos que vão ter todos esses detalhes. Isso. E aí, aproveitando, porque tem o Marco Aurélio, ele não disse de onde mas ele fala assim, com relação à participação de entidades, as entidades de perícia digital podem fazer parte desse grupo, nosso grupo de trabalho, nosso grupo? Sim. Sim, eu acredito que o grupo de pesquisa ele não é restrito a pessoas da universidade, né? É um grupo que tem uma relação com a universidade, mas é aberto a diversos pesquisadores. E não só pesquisadores, grupo de trabalho mesmo, assim, se quiserem que a gente passe o material, que a gente vai ter, né? Vai ter esses dois materiais. Sim. O modelo, que a gente puder contribuir não somente em pesquisa, mas em implementação nos órgãos, estamos à disposição. Esse é o nosso objetivo, final das contas, aqui, pessoal. É aproveitar o nosso trabalho para melhorar a curva de aprendizado nos outros órgãos. Isso. Inclusive, é interessante que nós estamos já preparando essa apresentação e a anterior, elas vão estar numa pasta AIP, que vai ser disponibilizada para todo mundo. Quiser baixar essas apresentações, elas vão estar numa pasta AIP. Então, a gente gostaria que todo mundo desse 2 cliques e abrisse a pasta AIP e analisasse como é essa pasta AIP. A última parte, Zé Raimundo, da apresentação, nós poderíamos passar, eu vou pedir para o David agora fechar essa e dar um pulo, chegar naquela parte, o que é o AIP. Afinal, o que é o AIP? Né? Beleza, mas assim, tem algumas perguntas, Marcelo, que eu acho que são importantes. Não pode chegar, a gente só vai começar aí, nesse verdinho, naquele verde. Aí. Que são perguntas vinculadas e que é bem interessante, que já mostra também um nível já de preocupação quanto aos repositórios. Tá? Deixa eu puxar aqui. É o Nilson, da Assembleia Legislativa. E aí também tem a pergunta da Lara. Depois a gente... digamos que hoje o padrão seja PDF. E que daqui a alguns anos seja o PDZ. Ele colocou um PDZ, por exemplo. Como garantir que esses documentos em PDF poderão ser abertos e lidos no futuro?
Deixa eu só colocar outra pergunta aqui também, que é também do Nilson, está tudo vinculado, né? Como seria feita uma atualização do formato de arquivo nesse repositório fora do Archive Ematica? E aí tem uma questão aqui depois, Nilson, que a gente pode abordar, que é fora do Archive Ematica. A gente tem uma questão aí que algumas pessoas podem interpretar que o Archive Ematica faria uma atualização automática desses formatos. E o Archive Ematica não faz, tá? Só para deixar claro que a gente pode conversar. E também tem uma pergunta, cadê a Lara aqui? A pergunta da Lara Aquino, que trabalhou conosco aqui, tá? Ela trabalhou aqui com a gente, né? Arquivista. Lara, bom dia. Como ocorre a comunicação entre storage do Archive Ematica e o navegador de arquivos RPD-CD? Caso fosse necessário fazer um reprocessamento, é toda a mesma coisa, reprocessamento dos IPs, como seria esse procedimento? Vamos lá. Reforçando o que você falou, o Arquivo Ematica, ele é um fazedor de IP e armazena numa área temporária para alguém fazer alguma coisa com aquele IP. Através do Archival Storage, você acessa esse repositório temporário e faz o download dele. Então, não existe vínculo entre o repositório temporário do Arquivo Ematica e o repositório de preservação digital de longo prazo. Nenhum vínculo. Então, a pessoa faz o download do Archival Storage. E é interessante essa pergunta, se passar daqui a 20 anos para PDZ, em vez de PDF. O problema é o mesmo. Se a pessoa mantiver os IPs no Arquivo Ematica, nós não conseguimos identificar até o momento uma forma automática de alterar o PDF que está dentro do Arquivo Ematica. Nós já ouvimos realmente afirmações nesse sentido. Mas tem uma questão técnica. Dentro desse repositório temporário, que não é no Arquivo Ematica, porque o Arquivo Ematica é um software que faz o processamento, software não guarda documentos dentro de si, porque o software é um script, ou um conjunto de scripts. O software não é uma entidade, ele é um conjunto de scripts que encadeia ações. E uma das ações encadeadas é enviar o IP para um local que foi pré-definido pelo operador do Arquivo Ematica, que pode ser na nuvem, pode ser num local definido pela AWS, pode ser num computador, pode ser num HD externo, pode ser em qualquer lugar. Só que, no momento que você tem esse IP, ele está zipado. E aí, todos os documentos que foram criados nesse IP, eles têm um hash. Foi uma outra pergunta que o pessoal havia feito. O hash é só uma identificação de qual é o tamanho daquele arquivo. Um cálculo feito sobre um determinado arquivo que tem um resultado dizendo que, se não houve nenhuma alteração, que não existe nenhuma proteção contra alteração, mas, na verdade, qualquer arquivo TXT, se você mudar uma vírgula nele e fizer o cálculo de hash, ele vai dar diferente. Então, o hash não é uma proteção contra alteração. Ele permite que a gente identifique se houve ou não alteração no documento. Então, todos os documentos que foram criados, numa possível eventual atualização do modelo ou do formato que está dentro do IP, você precisaria abrir aquele IP, retirar os documentos originais, submeter novamente ao Arquivo Ematica e gerar um novo IP. Essa ideia que a gente já ouviu no início, de que bastaria apertar um botão e o Arquivo Ematica atualizaria os formatos internos, não nos parece até o momento execuível. Nós, efetivamente, nunca vimos isso acontecer. E pesquisamos, viu, pessoal? Nos grupos de pesquisa que vão ser criados, se alguém já conseguir efetivamente ter feito isso, seria importante demonstrar. Isso. É uma eventualidade, mas a nós não parece ser o maior problema, porque hoje os conversores de arquivo estão sendo cada vez mais desenvolvidos. Então, o problema que existiu no início dos anos 70, 80, de conversão de arquivos, mesmo no início dos anos 2000, que a gente, por exemplo, um Word 2.0 é difícil de ler hoje,
está um pouco mais simples isso, porque os conversores, por exemplo, quando surgiu o LibreOffice, todo mundo se espantou. Poxa, o LibreOffice abre um Word. O LibreOffice permite abrir um PDF. Qualquer navegador abre um PDF. Tem dezenas de leitores de PDF dentro das lojas de aplicativos. Nos celulares a gente lê PDF. Então, não se imagina que todos esses leitores de PDF atuais vão ser apagados do universo da informática, que daqui a 100 anos não vai existir nenhum leitor de PDF. Porque quando a gente fala que nós estamos transformando os documentos num formato aberto, significa que hoje, ou daqui a 200 anos, vai ser possível gerar um mostrador, um software que apresente aquele conteúdo. Então, a questão do formato aberto, que é uma das definições do modelo WISE, não é uma mera liberalidade. O aberto quer dizer que hoje ou em qualquer momento no futuro vai se conseguir chegar naquele documento e apresentar ele de forma legível ao ser humano. Então, não existem essas preocupações que já existiram há um tempo atrás, de que o PDF-A vai morrer e ninguém vai conseguir ler um PDF-A. Não nos parece exequível essa afirmação. Nós acreditamos que sim, daqui a 300 anos vai ser possível ler um PDF-A. 500 anos. Se hoje é possível, não existe lógica que não seja possível daqui a 500 anos. Posso fazer intervenção, Marcelo? Claro. Pessoal, a visão que nós temos do Arquivemática é que ele é um ótimo software, mas ele é uma sequência de scripts. Nós temos os microserviços, ele tem uma sequência de scripts. O que o Arquivemática ele apresenta na questão de formatos é que ele tem uma tabela de formatos, que ele faz a tabela de conversão de um formato proprietário para formatos abertos. E a grande vantagem é que essa tabela de formatos, ela não é uma tabela aleatória. Márcia, é do Reino Unido, né, Márcia? Então, o que acontece? Essa é uma grande vantagem do Arquivemática, que ele foi feito pela Artefactual, né? E que a empresa atendeu os requisitos do ICA, por exemplo, né? Do Conselho Internacional de Arquivos. Então, o que o Arquivemática faz, na verdade, é que ele atualiza essa tabela do DI para. Então, se essa tabela, que é uma tabela, digamos assim, internacional, ela disser que o PDF vai ser, em vez de ser formatado um ponto .doc para um PDF-A, vai ser para um PDZ, Nilson. Isso quer dizer que da próxima vez que rodar o script, se a gente configurar dessa forma, porque isso também é parametrizável, isso foi um dos nossos testes, a gente pode definir que o formato padrão de conversão no Arquivemática ele vai mudar. Isso Mas para os novos IPs. Agora, vai ser para os novos isso. IPs. Né? Então, no momento que atualizar a tabela de PDF, de DOC, em vez de ser PDF para PDZ, a partir deste momento, o Arquivemática vai mudar a conversão. Mas os IPs que foram gerados, o Arquivemática ele não volta e refaz. Talvez seja, pelo menos nós não conseguimos, pesquisamos, não identificamos uma funcionalidade no Arquivemática que ele pega um IP que já foi gerado, volta, e ele vai pegar todos os PDFs e reconverter para PDZ. Entendeu, Nilson? Entendeu, Lara? Então, esse é um fluxo único, porque ele é um ótimo fazedor de IPs. Essa é uma diferença. Exatamente. Ele é uma sequência de scripts Python que executa diversos softwares e larga o IP no local que foi definido. Não maravilhosamente, mas é um fluxo único. Não existe essa figura de guardar dentro do Arquivemática. Muitas pessoas acham estranho, mas os softwares não guardam arquivos dentro deles. Os softwares são conjuntos de scripts. E você que define aonde vai ser guardado. Pode ser num local seguro ou pode ser num local totalmente inseguro. Quando se fala a necessidade de entrosamento com a informática, na hora a informática definiu que esse local da guarda dos IPs vai ser no computador mais velho que existe lá no data center, ou vai ser no mais novo? É num computador que está ligado direto na tomada, ou ele tem um no-break? Essa é toda a questão que está realmente por trás disso. O Arquivemática pode estar instalado num equipamento excelente, ou pode ser no equipamento mais antigo,
com menos recursos, com menos capacidade. Então, esse relacionamento com a informática é fundamental para que a gente consiga mostrar a importância desse AIP e a importância que a informática vai efetivamente dar para esse acervo é colocar nos melhores repositórios, nos melhores equipamentos. Quando a gente fala repositório, tem um computador por trás. Então, já são 15 para meio-dia, nós vamos terminar 5 para meio-dia. Tá. E aí, vamos só retornar aqui, afinal, o que é um AIP? Foi um pedido que o pessoal fez. O que é esse tal de AIP que vocês falam tanto, né? Como é essa caixa arquivo digital? Então, o que nós vemos é que o AIP no padrão BEG-IT, ele surgiu como solução a um problema que as entidades americanas, na época, precisavam enviar documentos digitais de um local para outro. Só que esse local para outro passava por um satélite. Você enviava um documento até o satélite, por exemplo, mandava de Washington para um satélite que mandava agora para Las Vegas. E aí, como que se soluciona essa questão? Esse foi o grande problema. E a resposta que surgiu logo adiante foi que você deveria colocar esses documentos, esses arquivos digitais, encapsulados num envelope, numa caixa, porque foi a forma como sempre se enviou documentos de um local para outro. Então, a gente volta àquela questão de que a gente precisa dar para os documentos digitais o mesmo tratamento lógico que a gente sempre deu para os documentos físicos. Quantas pessoas já não receberam um envelope lacrado com 10, 20 documentos, um documento, uma carta? Então, quando a gente pensa por que colocar os documentos digitais numa caixa pré-CIP? É porque sempre se fez assim e é a forma que sempre funcionou. Nunca ninguém mandou de um lugar para o outro os documentos amarrados com barbante. Coloca no envelope. Então, documentos físicos sempre foram enviados de um local para outro para os envelopes. E os documentos digitais teria que ser feito algo semelhante. Então, foi proposta a criação de um acondicionamento padrão para os documentos digitais. E esse padrão BEG-IT, ele traz diversos recursos que mostram se houve ou não alguma alteração. Então, ele é uma caixa arquivo digital, semelhante a essa que nós temos, que nós sempre utilizamos. Então, quando a gente, no arquivo físico, imagina armazenar e transportar os documentos de um local ao outro, dentro daquela caixa arquivo, dos digitais é a mesma coisa. Nós precisamos colocar, porque muitas vezes a gente não está falando de um documento isolado. Nós estamos falando, no caso de, por exemplo, uma folha de pagamento, 128 PDFs. Então, esses 128 estão dentro da mesma caixa. Nós não vamos mandar esses documentos independentes de um local para outro. Eles estão nessa mesma caixa. Então, o que tem nessa pasta AIP é o documento original, um ou vários. Marcelo, desculpa. Pois não. Essa caixa tem tamanho máximo, não? Não. Não, digitalmente não tem. Tanto que temos documentos, vídeos de 5 GB que a gente coloca num BEG-IT também. Isso. Aí são aquelas facilidades que o mundo digital permite, né? Nas documentos físicos, nós temos, no máximo, 500, 400 documentos numa caixa. Aqui a gente pode ter quantos forem. Então, a estrutura do AIP, vamos chegar bem rapidinho, como vai estar disponível na apresentação, poderá ser consultada com mais calma nos passos seguintes. Mas, basicamente, essa pasta AIP, dentro do padrão BEG-IT, que todo mundo consegue baixar da Biblioteca do Congresso, ela tem o nome do pacote da pasta AIP, ela é o nome da pasta pré-CIP inicial, que foi cadastrada no Arquivemática, seguida de um UID específico, 100% aleatório, que foi dado no momento do segundo processo feito dentro do Arquivemática, que é o ingest. E aí ele tem alguns documentos estruturada, todos os AIPs são estruturados da mesma maneira.
Então, quando a gente abre um wipe, nós temos o arquivo bagit, baginfo.txt, bagit. Então, isso é uma caixa arquivo digital. Nessa pasta raiz tem os documentos que falam o que existe dentro do arquivo. Então, quando a gente abre o baginfo.txt, ele está explicando qual foi a versão do bagit utilizado, que é gerenciado pelo Congresso americano, qual a data em que ele foi feita, qual o ID externo do pacote, e aquele última linha, payload ou shum, na verdade, é o somatório de bytes e o número de arquivos da carga útil. Então, são informações que falam sobre o wipe. No bagit.txt está dizendo qual foi a versão e a codificação dos documentos. Nesse manifest SHA-256, são todos os checksums que foram criados por esse algoritmo SHA-256. Existem diversos algoritmos. A escolha foi pelo SHA-256. Esse algoritmo é público, tá, pessoal? Sim, tudo público. Então, aqueles ali são os checksums dos documentos que foram cadastrados, estão disponíveis nesse wipe, né? E o tag manifest SHA-256 são os algoritmos dos 3 documentos anteriores, do baginfo, do bagit e do manifest SHA-256. Aí a gente volta a dizer, esse checksum não protege absolutamente nada. Ele permite que você saiba se houve ou não alteração. Então, isso não é criptografia, não é absolutamente nada. Se alguém modificar e você solicitar a conferência, o resultado ele vai ser, na verdade, totalmente diferente. Não é que se você mudar uma vírgula, muda algum númerozinho. Não, o cálculo é totalmente diferente. Então, é fácil a gente identificar se houve ou não alguma alteração. Então, isso que nós fizemos foi abrir todos os wipes, entender o que é um wipe e chegar à conclusão de que isso é uma caixa arquivo digital. Simples assim. Então, se a gente desce na pasta data, é onde nós temos os documentos, a gente tem uma pasta com os logs que foram gerados durante os microprocessos executados pelo Arquivemática. A gente tem a pasta com os objetos que foram, na verdade, o resultado desse check-up. Thumbnails, que permite também que seja visualizado rapidamente o documento. E aí nós temos 2 arquivos aqui que são fundamentais. Esse matches, que tem a terminação dele, é o mesmo UID da pasta, ele conta todos os microserviços que foram realizados pelo Arquivemática. Então, quando o Arquivemática chama um arquivo de antivírus, ele escreve nesse matches qual arquivo, qual programa foi chamado, qual versão, qual data isso foi realizado, em que hora e qual foi o resultado, se está aprovado ou não no teste de antivírus. Então, é uma coisa que fisicamente nós nunca conseguimos fazer, que a gente precisaria abrir uma caixa de documento, escrever o dia que você abriu a caixa, a hora, qual servidor está abrindo, o que você verificou naquele documento, se ele está íntegro ou não, se você faz um trinchamento para retirar o pó. Então, todos os processos que foram realizados anteriormente à criação da pasta AIP, elas estão descritas nesse documento. Ele tem facilmente 1000 linhas, 1500 linhas, esse arquivo METS. Para cada um dos documentos que foram analisados, ele tem a descrição completa, inclusive qual usuário estava logado no Arquivemática nesse momento, qual usuário e servidor realizou esse processo. Pois não, Fred? É muito pesado isso? Não. Não? Levíssimo. É um arquivo texto. Eu sei, mas aí quando você soma todos esses checksums aí, essas coisas, no final das contas... 15K. Não, é pequeno. É só o resultado escrito. É pequeno, mas assim, ó, a contribuição que esse arquivo traz... A importância disso é fenomenal, porque tem fenomenal. todo o histórico de tudo que foi feito. Mesmo que você esteja, digamos, submetendo ao Arquivemática um PDF de 100K, vai existir toda essa estrutura da pasta AIP. Possivelmente a pasta AIP vai ter 500K para um documento de 100K.
Ou você tem os mesmos 500K para um documento de 3 gigas. Então, esse aqui é o entendimento. O que é esse tal de IP? Então, a gente sempre diz, o Arquivemática gera os IPs. Ok, nós fomos lá para entender o que é isso. E a gente ficou, podemos até dizer, maravilhados com a qualidade intelectual dessa caixa IP, dessa caixa arquivo digital que foi criada, que conta todo o processo. Então, quando a gente diz que a gente baixa um IP do repositório do Arquivemática, nós estamos conseguindo conferir em detalhes todo o resultado do check-up, porque está escrito, está registrado. E aí nós podemos dizer o seguinte, está bom ou não está. A gente analisa e sabe o que foi feito. Eventualmente, pode ser como o José Raimundo falou. Por exemplo, normalmente MP3 está no padrão do Arquivemática gerar uma cópia de leitura de longo prazo em WAV. Só que essa cópia WAV é 15 vezes maior do que o MP3. Então, o pessoal diz, MP3 não é um formato de preservação. Ok, se o original chegou para o arquivo em MP3 e a gente não conseguiu recuperar no produtor o formato WAV e ele chega em MP3 com 10 MB, você submete ao Arquivemática, pelo plano de preservação padrão, ele vai gerar uma cópia WAV com 150 megabytes. E qual é o resultado disso? Só perda de espaço, porque a qualidade da reprodução de um MP3 ou de um WAV que foi gerado a partir de um MP3 é exatamente igual. Então, mais uma das questões para ser analisadas no grupo de discussão é essa situação. Vale a pena nós gerarmos, a partir de um MP3, um WAV 15 vezes maior? Grupo de discussão e CADAR. Sim, sim. Esse é um processo de avaliação. Claro. Não, mas eu digo assim, é que nós não fazemos esse trabalho com Arquivemática de olhos fechados. Nós analisamos o resultado. Por que a gente submete um pré-CIP que tinha 12 megas e o IP resultante tem 180? É importante entender. Pode dizer, não, eu acho que eu submeti um documento com um pré-CIP com 12 mega e o IP tem 180 e eu estou achando isso bom. Marcelo, Okay. isso é customizável? Eu posso optar por não 100% fazer? 100% customizável. Sim. 100% customizável. Então, isso só foi possível quando nós analisamos efetivamente o IP. E aí, esse README HTML é um complemento que o Arquivemática colocou, e esse README não é do padrão BGIT, mas é um complemento do Arquivemática, que define forma muito mais detalhada o que é esse IP que foi criado. Então, vale a pena abrir o IP que a gente vai disponibilizar e ler esse arquivo README HTML. E, por fim, dentro da mesma pasta existe aquela Objects, é onde estão os documentos que efetivamente passaram pelo processo de preservação. E aqui a gente está vendo que, inicialmente, nós temos ali um PDF, né? E logo abaixo tem 2 TIFFs com o mesmo nome, 001, 001. E o segundo, ele tem um UID. O que aconteceu? Na previsão inicial do plano de preservação do Arquivemática, se você não faz uma intervenção, ele sempre vai criar essa segunda cópia de leitura de longo prazo, que tem o mesmo tamanho, é o mesmo arquivo, com a mesma data inicial de criação, mas aquilo ali é a normalização que foi feita. Então, nós, inicialmente, vimos que se você não faz uma intervenção e uma definição de qual processo vai ser executado, o Arquivemática pode ser que normalize sempre. Quando a gente fala normalizar, dentro de uma das opções do Arquivemática, é criar a cópia de leitura de longo prazo. Então, esse aqui é um procedimento que se mostrou desnecessário, porque o documento é exatamente igual. E o que a gente está preservando é o original de cima, que não tem o UID. O que foi
foi copiado, gerado um clone pelo Arquivemática, é o que tem aquele UID. Então, é interessante a gente ver que isso é a pasta AIP, e isso é a caixa arquivo digital que está sendo gerado de forma brilhante pelo Arquivemática. O que nós fazemos é retirar desse repositório, desse local, nem se pode chamar repositório, porque é um local aleatório, que quando a pessoa instala o Arquivemática, a pessoa escolhe aonde quer. Se está instalando no notebook, vai ser no mesmo a pasta, no HD do notebook. É um diretório de serviço, pessoal. É um diretório de serviços. Então, é um local temporário, 100% aleatório, definido pela pessoa que está fazendo a instalação. Então, mesmo aqui na Câmara, esse local do Arquivemática, ele é um storage a mais, junto com as pastas necessárias para o dia a dia do Arquivemática. Ele não é chamado de repositório. Então, isso que a gente queria ver, ó, as últimas conclusões é que, então, a documentação digital produzida na Câmara, quando manifestada, no momento que for manifestada, será organizada em pastas digitais, tipo pré-CIP, conforme o padrão CD. E a guarda de longo prazo vai exigir esse check-up e armazenamento em caixa arquivo digital nesse padrão BEGIT para colocação no RPD-CD. Então, esse é o modelo que nós tínhamos, que a gente criou, e aqui, na apresentação distribuída, vai mostrar todos os passos que são executados até que a gente tenha efetivamente o documento preservado. Certo? Então, os nossos próximos passos efetivos que a gente já está trabalhando é a consolidação desses pré-CIPs, a gente vai otimizar a criação dos pré-CIPs, é isso que nós estamos negociando com a equipe da TV Câmara, e gerar um sistema de automatização de processos que consiga extrair daquela centena de sistemas diferentes, como extrair os documentos, como extrair os metadados e gerar o pré-CIP, que é aquela pastinha verde, no padrão que foi autorizado e combinado entre as partes. E vamos passar a gerar AIPs 24 horas por dia. Então, nós estamos ampliando a capacidade de produção de AIPs para que o arquivo tenha cada vez os documentos melhor armazenados e difundidos. Essa gerar os AIPs 24 horas por dia coincide com a transferência? Não. Tá. Não necessariamente. Perfeito. São momentos distintos, né? A transferência ao arquivo ocorre de acordo com o prazo precaucional e a submissão e o check-up no momento que o arquivo entender que é ideal. Pode ser imediatamente, pode ser um mês depois, pode ser um ano depois. Não faz diferença. Então, queremos agradecer a atenção. E aí nós temos aqui o e-mail para dúvidas, críticas e sugestões. E essa é a nossa contribuição à discussão sobre a preservação arquivística digital no país.